Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos no dia 2 de julho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Com muita alegria, nós vamos estar refletindo o Evangelho de hoje. Se você está acompanhando a liturgia diária, nós estamos refletindo aí desde o começo do livro de Gênesis. Já chegamos aí na parte em que Deus conversa com Abraão, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, e depois quando o filho de Abraão nasce, o Isaac. Então, assim, não deixe de acompanhar, não. É uma história tão bonita da nossa ancestralidade, né? Abraão, nosso pai, né? Deus prometeu a Abraão que ia transformar a geração dele numa geração tão grande que ele não poderia nem contar. E nós fazemos parte dessa geração, né? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu conheço esse evangelho de outro evangelista, com outra passagem. E na outra passagem não vai falar que são 2, falam que é um homem que vivia dentro dos túmulos, né? Lá na região do cemitério. Ele vivia acorrentado e ele tinha uma força incomum, né? Que ninguém conseguia segurar ele. E quando ele vê Jesus, ele vai falar isso mesmo. Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Os demônios que estavam nesse homem que falaram isso. E Jesus vai mandar ele se calar. Jesus fala com ele. Depois Jesus vai perguntar quantos eles eram. E eles vão falar que eles eram uma legião. Caraca, meu, tinha muito demônio na vida daquele homem. Desses 2 aqui, né, refletindo o Evangelho de Mateus, aqui falam que eram 2 homens. Era muito demônio dentro de um corpo só. Esse homem ou esses homens não tinham sossego para nada. E como que é que o demônio entra no nosso corpo, Marta? Pelas brechas que a gente dá para ele. Quer saber uma das brechas? A falta de perdão, a mágoa que a gente guarda no coração, as palavras que a gente pronuncia. Muitas palavras, gente, a palavra tem força. Muito cuidado com as palavras que você utiliza, o seu vocabulário. Tem palavras que são demoníacas. O coração já está aberto. Por quê? Aberto para o demônio, né? Para as coisas ruins. As palavras não ajudam.
A vida que a pessoa leva não ajuda. Os lugares que a pessoa frequenta não ajuda. Então o demônio vai só se achegando, porque ele encontrou a porta aberta. Entendeu? Uma casa que não é arrumada, que vive bagunçada, que vive suja, ela vai criar bicho. Quem que vai viver? Quem vai viver no meio daquela sujeira? Ratos, escorpiões, baratas e todo tipo de animal que gosta de sujeira. É assim também o nosso coração, gente. Nosso coração tem que estar limpo. E como que eu limpo o meu coração? Com a oração, buscando a Jesus, buscando a santa confissão, a santa comunhão, a santa missa. Quando ninguém está livre de passar por isso. Porém, quando a gente fecha a brecha, o demônio não entra. Não entra. Eu lembro de uma musiquinha muito antiga, eu era muito pequenininha e ontem eu estava mexendo na internet e aí eles colocaram lá um tapezinho, né, dessa propaganda que passava das casas pernambucanas. Era assim, toque, toque, toque. Quem é o frio, não adianta bater que eu não deixo você entrar. Aí vai falar das casas pernambucanas, que tem cobertor, tem lã, flanela, né? Tudo para aquecer o seu lar. O demônio também faz a mesma coisa. E aí a gente abre a porta e o demônio entra. Não. Nós só podemos abrir a porta para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. A casa onde Jesus entra, o demônio não tem vez, ele não fica. Tá vendo aqui? Olha só, hein? Jesus estava passando, esses homens estavam lá nos túmulos, no cemitério, vieram perguntar para Jesus o que Jesus estava fazendo ali. Aquela região era deles, era uma região pagã, era um povo que não acreditava em Deus. E como que a gente sabe que era uma região pagã? Porque ali eles criavam porcos e os judeus não comem carne de porco até hoje. Entendeu? Os judeus não comem carne de porco, porque para eles é uma carne impura. Isso vem lá do Antigo Testamento, da época de Moisés, né? Quando Moisés deu toda a direção para eles entrarem na Terra Santa, né? As 600 e tantas leis, uma delas era não comer carne de porco. Então esses homens aqui, eles guardavam os porcos. E quando os demônios pedem para entrar na manada, Jesus permite, vai dizer que era mais de 1000 porcos. Olha a quantidade, hein? E eles se atiram no mar, monte abaixo. Nem os porcos aguentaram ter os demônios zoando na cabeça deles. E eles ficaram loucos, eles pularam todos e morreram afogados. E quando os homens que guardavam os porcos viram, eles foram até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio, e a cidade toda foi ao encontro de Jesus e pediu para que ele se retirasse dali. Gente, Jesus estava ali para libertar eles da ação do maligno, mas eles não quiseram a presença de Jesus ali, porque Jesus chegou e causou prejuízo para eles. Eles preferiram ver o homem lá, os dois homens, lá nos túmulos, e aonde ninguém podia passar perto, hein? Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles sabiam que ali existiam dois homens possuídos pelos demônios, e eles não tiveram perda nem compaixão desses homens, mas Jesus teve. Jesus foi lá só para curar, para libertar esses dois homens. Tanto é que Jesus vai lá, esses homens são libertos e as pessoas da cidade mandam Jesus embora e Jesus vai. Jesus é educado, ele só vai entrar onde a gente deixa ele entrar. E eles não quiseram Jesus naquela cidade. Será que a nossa cidade também está expulsando Jesus daqui? Será que a minha cidade está expulsando Jesus porque eles preferem ficar no pecado
do que ter a salvação? Eles tiveram a chance de se encontrar com Jesus e de se redimir e de mudar de vida, mas eles não aceitaram. É o caso que nós lemos ontem na primeira leitura de Sodoma e Gomorra, quando Deus manda os anjos ir lá tirar Ló, a sua esposa e as 2 filhas lá de dentro da cidade, porque ele ia destruir a cidade. Deus mandou os anjos lá e os homens queriam ter relações sexuais com esses homens. Quando os anjos chegaram, eles queriam entrar na casa de Ló a todo custo. Deixe-nos entrar, ou então coloque esses homens aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Era uma cidade depravada. Eles queriam a todo custo, porque os anjos, além de ser formosos, eram pessoas estranhas, carne nova. Mas os anjos estavam ali para salvar Ló e as 2 filhas e a esposa. E esses homens tiveram a chance, viram e não mudaram de vida. E aí Ló saiu da cidade e no amanhecer do dia, olha só, hein? Ló demorou quase uma noite inteira para se afastar daquele lugar depravado. Foi aí que os anjos mandaram fogo e enxofre do céu, né, que Deus mandou, e destruiu Sodoma e Gomorra. Eles ficaram a noite toda na depravação. Eles não queriam mudar de vida. Aqui também, a cidade dos Gadarenos também não quiseram mudar de vida. E eu vou fazer aquela pergunta: você quer mudar de vida? Você aceita Jesus no seu coração, na sua casa? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Convida Jesus para entrar na sua casa. Chama Jesus, clama por Ele, que Ele vai entrar. O Evangelho de ontem também vai dizer que o barco estava afundando, a tempestade estava agitando o mar, e eles correram e falaram: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Hoje é dia também de clamar a salvação. Convida Jesus para entrar na sua casa e deixa Deus fazer a obra. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.